Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você esteja assistindo essa aula. O importante é que seja bom e que o Senhor esteja presente em sua vida. Que nesse momento o Espírito Santo lhe traga entendimento e discernimento para entender tudo aquilo que fomos compartilhar aqui, principalmente que Ele nos use para falar aquilo que é da vontade dEle, porque nós vamos tratar da palavra de Deus. E tratando-se da palavra de Deus, somente o Espírito Santo tem o poder para trazer a verdade às nossas vidas. Ele é o Espírito da verdade e ele nos conduz à verdade. Amém? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a última aula da disciplina Viver como Discípulo, a aula 8, que tem como tema Vivendo como Multiplicador. Na aula presencial, nós fizemos uma dinâmica muito interessante que foi denominada Cápsula do Tempo. E nessa cápsula do tempo, nós trabalhamos a questão do legado do discípulo. Vou fazer com vocês aqui também, tá certo? Eu convido a vocês a, sempre que possível, estejam presentes conosco nas aulas presenciais, porque eu gosto de botar o aluno, né, para participar, seja através de um quebra-gelo, seja através de uma dinâmica, seja através de perguntas, tá? Mas se você não gostar de responder, não tem problema não, venha presencialmente também. Certo? Então, na cápsula do tempo, com o tema o legado do discípulo, nós fizemos a seguinte dinâmica: nós separamos dois grupos, né? Nós tínhamos lá aproximadamente 14 pessoas, no início tínhamos 10. Separamos dois grupos e pedimos para que anotasse 10 metas ou 10 desejos para que se cumprissem ou para serem alcançados em até 5 anos, certo? Então, se você sabe que é a cápsula do tempo, você faz, você guarda uma foto, guarda um pedido, guarda uma recordação para ser aberta naquele período lá determinado, no nosso caso, 5 anos. Então, no nosso caso, nós pedimos ali que os participantes colocassem 10 desejos, 10 metas dentro do tema Viver como Discípulo, dentro da aula Vivendo como Multiplicador. E ali saíram vários desejos, cada um melhor do que o outro ali. Não deu para determinar qual foi o melhor, e a intenção também não era essa, muito pelo contrário. A intenção era ver o que tinha no coração, qual o desejo no coração de cada participante. E foi muito legal. Então, eu conclamo você também a fazer isso aí na sua casa, tá? E depois compartilhe aí no grupo, se você for participar de uma outra aula, puder compartilhar, vai ser muito interessante, tá? Então, o quebra-gelo seria você colocar 10 metas a serem cumpridas nesses 5 anos, dentro do tema Viver como Discípulo, dentro da disciplina, e dentro do tema Vivendo como Multiplicador, certo? Só para ilustração, vou lembrar aqui uns dois, pelo menos uns dois. Teve participante ali que pediu a Deus ali, o seu desejo, a sua meta era que nesses 5 anos pudesse alcançar ao menos uma vida a cada ano, uma vida para o reino, certo? Aí outros pediram, né, desejaram continuar vivendo como discípulo, tá certo? Então, o quebra-gelo foi muito interessante. Sempre que você puder, participe, vai ser muito bom ter a sua presença lá conosco. Não basta vivermos como bons discípulos de Jesus. Ele nos chamou não só para viver, mas principalmente para fazer discípulos. E essa deve ser uma prática de ensino que gera um ciclo de multiplicação sem fim até que ele volte, ou, como diz a música, até que ele venha. Se eu não for, quem irá? Então, até que ele volte, até que ele venha, discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Ora, como é que o evangelho chegou até você hoje? Ou no dia que você foi alcançado pelo evangelho? Foi exatamente isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, em seu ministério, ele separou os discípulos, 12, e deu várias atribuições, mas ele não simplesmente mandou, ele ensinou, ele viveu, ele estava com os discípulos.
Ele mostrava como fazer. Ele ensinava, ele mostrava como fazer, ele atribuía as missões, ele cobrava ou acompanhava, ele pedia relatório, ele cobrava a prestação de conta daquelas missões que estava recebendo, tá? Até que eles chegaram ao ponto da multiplicação, que eles se tornaram capazes, ou se eles foram capacitados a se tornarem multiplicadores, discípulos multiplicadores. Lógico, assim que Jesus Cristo morreu, que ele ressuscitou, ele esteve com eles, e ele disse: não sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E lá em Atos, Lucas escrevendo, ele diz aquele versículo muito conhecido, Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ali os discípulos e nós também, né, esperávamos a descida do Espírito Santo que se concretizou quando o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes, e ali teve todo aquele evento maravilhoso, e ali os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo. Então, quem capacita o discípulo a verdadeiramente ser um discípulo multiplicador é o Espírito Santo. A nós cabe buscar, a nós cabe estudar, a nós cabe aprender, nos cabe verdadeiramente seguir as orientações que Deus deixou na palavra de Deus, certo? E é lógico, você tendo o seu discipulador, observando as orientações do seu discipulador. Então, o Espírito Santo capacita. Então, depois da descida do Espírito Santo, eles, cheios do poder do Espírito Santo, começaram a anunciar o Evangelho, primeiramente em Jerusalém. Em Jerusalém, ali eles ficaram por muito tempo, depois foram sendo espalhados ali, até mesmo através das perseguições que foram permitidas por Deus, provavelmente com esse intuito. E ali o evangelho foi se espalhando, alcançando Jerusalém, alcançando Roma, alcançando a Grécia, até que chegou aqui e nos alcançou. E hoje deve continuar, certo? Então vamos ver. Coloque sua vida diante do Senhor, dizendo que deseja ser mais do que um discípulo, que deseja ser um discípulo multiplicador, que ensina outros a também fazer os novos discípulos e dessa forma alcançar o mundo todo, cumprindo aquilo que foi falado tanto por Jesus como em Atos por Lucas, que nós acabamos de citar. Tivemos um debate, e aqui eu faço essa pergunta também para que você possa meditar. Qual será o impacto para as futuras gerações se negligenciarmos o chamado de Jesus na grande comissão? Ora, tivemos várias respostas, tá? E voltando à aula anterior, eu não sei se vocês recordam daquelas duas parábolas que nós tratamos. Deixei até duas imagens, a parábola dos talentos e a parábola da figueira, né? E ali, de certa forma, principalmente a dos talentos, ali você viu um servo negligente. Deus, o Senhor, deixou para ele um talento e ele pegou o seu talento e escondeu, né? Ele foi o quê? Negligente. Então a pergunta seria: qual será o impacto para as futuras gerações se negligenciarmos o chamado de Jesus na grande comissão, se deixarmos de ir, se deixarmos de anunciar, deixarmos de levar a palavra de salvação que é o evangelho? Ora, provavelmente você vai chegar à conclusão de que as gerações futuras serão comprometidas, né? O pecado vai o quê? Vai se espalhar mais e mais. Por quê? Quem é que espanta as trevas? A luz. Ora, se a luz não está sendo propagada, se não está sendo irradiada, as trevas estão tomando de conta. Uma participante, uma irmã participante lá na nossa aula presencial, até citou que ouviu ou leu em um determinado livro, ou um pregador, um livro, não me recordo agora, que alguém havia falado que bastava uma geração ser negligente para um estrago ser enorme, para comprometer todo um trabalho de mais de 2000 anos, tá certo? Então, com certeza, se formos negligentes, no chamado da grande comissão, vidas perecerão, e nós prestaremos conta disso ao Senhor.
A pergunta também foi: a igreja desapareceria? De imediato a irmã respondeu: não, né? Chega, parece assim que ela, não, jamais. Ela disse não, e corretamente ela respondeu: a igreja não vai desaparecer. Por quê? Em Lucas 19, 38 ao 40, a palavra de Deus diz assim: dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O Senhor não está querendo dizer com essa passagem aqui que a pedra, né, a pedra em si, vai ter voz. Não, muito pelo contrário. A mensagem aqui é simples, está querendo dizer que a vontade de Deus não pode ser frustrada, certo? Mesmo que alguns negligenciem o anúncio do evangelho, o propósito de Deus será cumprido. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Pode ter certeza disso, tá? Então, Deus, ele é soberano, ele não precisa de nós para que a sua vontade se cumpra. Muito pelo contrário, nós é que precisamos dele. Ele espera sim que façamos a sua vontade. Entretanto, caso venhamos a nos calar, e eu botei entre parênteses aí, não acontecerá, mesmo assim os propósitos de Deus se cumprirão. E por que é que eu botei não acontecerá? Porque o Espírito Santo é quem tem levantado discípulos para fazer a vontade do Pai. Ele tem convencido o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem capacitado os discípulos para ser testemunha pelos quatro cantos da terra, né? Cumprindo assim a grande comissão. Então, mesmo diante de uma possível negligência dos cristãos, os propósitos de Deus se cumprirão. O que é que vai acontecer? O povo vai sofrer, né? O povo vai sofrer porque as trevas tomarão de conta. E se nós pararmos para olhar nos dias atuais o que tem acontecido, o que nós estamos vendo, inclusive no seio de igrejas, né? O evangelho totalmente deturpado, totalmente comercializado. Então, nós já vemos esses efeitos. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi ensinada corretamente. Alguém negligenciou e adulterou a palavra, colocando, inserindo no seio da igreja práticas que não são ensinamentos de Deus, que não são ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? De discípulo a discípulo multiplicador. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, como está escrito aí na tela, diz o seguinte: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Qual é a grande verdade que nós tiramos desse discípulo, desse perdão? Qual é a grande verdade que nós tiramos desse versículo? A verdade fundamental que nós tiramos é que não existe em lugar nenhum do planeta alguém que não necessite ser confrontado com o evangelho de Cristo. Ora, a palavra de Deus diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, toda a humanidade é pecadora. E como pecador, é, eles precisam da palavra de Deus. O pecador está em trevas e precisa da luz de Jesus, que chega até ele através do anúncio da palavra de Deus, né? Então, estamos crescendo, aprendendo como discípulos de Cristo, já entendemos o nosso chamado primordial, já refletimos sobre como deve ser nossa vida como verdadeiros discípulos, né? Seguimos os passos do Mestre, fazendo com que esses passos, esses ensinamentos façam parte das nossas vidas. Já estabelecemos como prioridade que em tudo quanto nós fizermos, independente dos nossos objetivos pessoais, devemos estar atentos e observar ao nosso redor e compartilhar a palavra de graça e salvação que há no Evangelho, para com as pessoas que estão ao nosso redor.
certo? Então, meu irmão, você está querendo dizer que o meu vizinho precisa da palavra de Deus, mas é uma pessoa tão boa, tão educada, se ele não aceitou Jesus Cristo, se ele não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele precisa da palavra. Aí até falou assim, até aqueles que aceitaram continuam precisando, porque estão no caminho de santificação. Então, o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho do fundo, o seu vizinho de frente, o seu colega de trabalho, tá certo? Alguém, novamente, até falou na aula presencial, os nossos familiares, os nossos filhos, o meu filho, o seu filho precisa da palavra de Deus. Ele precisa que nós sejamos discípulos multiplicadores, que nós o levemos, os levemos a conhecer Jesus Cristo. A pergunta de reflexão você já pode tirar na sua mente aí. Estamos fazendo esse papel? Papel fundamental do discípulo. Para fazer discípulos da forma como Jesus nos ordenou que fizéssemos, precisamos primeiramente tornar-nos discípulos multiplicadores. Olha, começou a subir o nível. Primeiramente, né, a gente, quando conhece o Evangelho, a gente aprende que nós fomos chamados para sermos discípulos. Mas agora já estamos falando em outro tipo de discípulo. Discípulo multiplicador, né? Discípulo multiplicador. Na nossa vida discipular, na nossa vida de discípulo, primeiramente, relembrando, o que é discípulo? Discípulo é aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. É aquele que segue as orientações de um mestre. E quem é o nosso mestre? Jesus. Então, discípulo de Jesus, discípulo multiplicador de Jesus, ou discípulo de Jesus multiplicador, é aquele que, além de seguir os ensinamentos, ele passa esses ensinamentos à frente, acompanhando o seu discípulo até que ele chegue ao ponto de se tornar um multiplicador, né? Cristo, ele formou os seus discípulos, como nós falamos na aula presencial anterior, Cristo estava com seus discípulos. Ele ensinava como fazer, ele atribuía missões, ele cobrava relatórios, exatamente para quê? Para que eles pudessem compreender a importância também de gerarem outros discípulos. Eles aprenderam como Jesus os chamou, né? Agora eles têm que colocar à frente esse ensinamento. Então, a partir daí, iniciou-se o processo do discípulo multiplicador. E se nós fizermos corretamente a nossa parte, né? Se nós fizermos corretamente a nossa parte, cumprindo o chamado da grande comissão que Jesus fez aos seus discípulos, esse efeito multiplicador continuará se perpetuando através do tempo, até que ele venha, até que ele volte, até que ele venha. Amém? Quem é o discípulo multiplicador? Eu já dei a resposta agora atrás. Hã? E por que ser um multiplicador? Essas foram perguntas que eu coloquei em sala de aula para ouvir a resposta de cada um, certo? Então, como eu já falei, discípulo multiplicador é aquele que, além de aprender, além de ensinar, né, outros a serem discípulos, ele também ensina aquele discípulo dele a multiplicar. Assim como Jesus ensinou. Eu ouvi várias respostas ali, mas eu deixei duas aqui. O discípulo multiplicador é aquele que, por amor e gratidão a Cristo, submete-se a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, entende e obedece ao chamado primordial de fazer discípulos, por onde quer que andar, e ensina e auxilia seu discípulo a também fazer novos discípulos. É o que nós falamos, tá certo? Então, esse é o discípulo multiplicador. Por que ser um discípulo multiplicador? Por que ser um multiplicador? Ora, quem foi que nos deixou chamado na grande comissão? Ora, na grande comissão, Jesus conclama os seus discípulos a serem multiplicadores. Aí, ensinar, batizar, tá certo? Ou seja, ao ganhar discípulos. Por que então ser um discípulo multiplicador? Porque é um ato de obediência.
é um ato de obediência ao chamado de Jesus na grande comissão. O conhecimento é um bem que compartilhamos e que não diminui. Ao contrário, quanto mais conhecimento compartilhamos, mais conhecimento adquirimos. Vamos ver um versículo aqui do que Paulo falou para Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse Szinho significa o versículo seguinte. Se vier dois S, os dois versículos seguintes. Certo? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo, nada mais, nada menos, está aqui aconselhando e orientando o seu discípulo Timóteo a ser um discípulo multiplicador. Tudo aquilo, olha, o que da minha parte ouviste, o que eu te ensinei, através de muitas testemunhas, né, que corroboraram aquilo que eu te ensinei, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Então, discípulo multiplicador também pode até aproveitar esse texto e ver duas características. Tem que ser fiel e tem que ser idôneo. Tá? Tem que ter testemunho. Não pode ser qualquer um. Não é qualquer um que, que é capacitado pelo Espírito Santo para ser um discípulo multiplicador. E na nossa vida discipular também é assim. Tudo aquilo que nós aprendemos necessita ser ensinado aos outros, para que cresçam na fé, no conhecimento da palavra e atinjam o maior nível de maturidade espiritual. E Paulo ensina isso nesse versículo a Timóteo, né? Que sejamos realmente verdadeiros discípulos. Aquilo que nós estamos aprendendo na palavra de Deus, precisamos compartilhar com outros, né, essa alegria do Evangelho, o Evangelho que traz salvação. Trabalhamos ali as características do discípulo multiplicador, falamos da obediência. Tem vários versículos aqui, eu vou deixar que você leia em casa, certo? Então, lá em João capítulo 15, versículo 14, o Senhor, ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. Então, assim como eu falei agora há pouco, que por que ser um multiplicador? Porque um ato de obediência, o próprio Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, diz isso aí. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso significa o quê? Sejam obedientes. Sejam obedientes. Anuncie a palavra, aquilo que você recebeu, as ordenanças do Senhor, cumpra e transmita. Disciplina. Uma das características do discípulo do Senhor Jesus Cristo é ele é disciplinado. Ele é disciplinado, certo? Eu não sei bem se foi nessa parte, mas se não foi, agora será, porque eu comentei ali em termos de disciplina, quais seriam as práticas mais comuns na vida do discípulo, ou na vida do cristão, na vida do crente. Aí a irmã novamente foi lá e as duas principais características, as duas principais atividades que o cristão deve fazer é orar e ler a Bíblia. Então, o cristão, o discípulo, a disciplina do discípulo resume-se nesses dois pontos: oração e leitura da palavra. Pela oração, você está em comunicação direta com o Senhor, sem intermediários, certo? Lá no teu quarto, no teu trabalho, na tua cozinha, onde você estiver, no banheiro, onde você estiver. Sentiu vontade de falar com o Senhor, fale, certo? Pode ser em pé, sentado, deitado, mas sempre com reverência. A reverência não está na forma, a reverência está no coração. A forma é interessante. Você se ajoelhar, você externa a reverência que há no seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25,
leiam esse trecho, ele fala sobre não ser apenas ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Então, uma das características do discípulo multiplicador é prática na vida real. Ele aprendeu, ele coloca em prática. Tá? Se nesse domingo passado, ali naquele culto maravilhoso que nós participamos ali, você tirou lições para a sua vida, o Espírito Santo falou com você, aproveite essa semana, cumpra, coloque em prática. Coloque em prática, não seja apenas um ouvinte. Ouviu domingo passado, saiu da igreja, esqueceu, vou ouvir no próximo domingo. Não, não é assim, certo? Você precisa realmente praticar. Somente através da prática nós desenvolvemos as nossas atitudes. Por exemplo, quando você nasceu, você não sabia muita coisa, não, né? Nem engatinhava direito ali, com o passar do tempo foi aprendendo, engatinhando, levantando, dando primeiros passos, passou a correr, andar de bicicleta, hoje anda de moto ou carro, até mesmo de avião. Ou seja, prática na vida real, seja um praticante da palavra de Deus, invista tempo no estudo da palavra de Deus. Oportunidades hoje não faltam, né? Oportunidades hoje não faltam para você investir tempo no estudo da palavra de Deus. Bíblia, você tem várias traduções, estudos bíblicos, você tem diversos. Livros, então, nem se fala. A igreja agora tem uma biblioteca, perdão, biblioteca não, uma livraria à sua disposição com livros excelentes. Livros escolhidos para trazer edificação para a sua vida. Ah, irmão, mas livro. Não, faz o seguinte: eu não posso comprar. Faz um esforço, compra um e lê. Mas você não precisa ir lá comprar todos os livros que você gosta. Porque se você for, vou lembrar aqui, não vou citar o nome, não. De um irmão que uma vez eu estava na livraria e perguntei a ele, falta dinheiro. Para ele comprava todos, tá certo? Então, meus irmãos, leia bons livros. Ah, não precisa ser livros grandes. Tem aquele ditado que diz: nos pequenos frascos vêm os melhores perfumes. Compre um livro pequeno. Ah, vou dar um exemplo aqui. Dois livros. Um para é, homens e mulheres e outro aqui que eu peguei por acaso aqui. Não é meu. Esse eu não li, porque é da minha esposa. Mas é um livro pequeno, tá certo? Vamos ver se dá para ver direitinho, ó. O Poder da Esposa que Ora. É um livro pequeno, tem apenas 120, 130 páginas. Esse outro aqui, A Casa de Ouro. Isso aqui foi um presente do irmão Davi, lá em Garanhuns, Pernambuco. É um livro, ele tinha dois, que o pai dele tinha deixado para ele. Aí, veja como eu guardo ele aqui até hoje, porque é um presente muito especial. Esse livro aqui, A Casa de Ouro, muito interessante, ele conta a história do tabernáculo, né? A Casa de Ouro se refere ao tabernáculo. Ele começa uma visão como se do alto, fosse uma visão de Deus, lá do alto mesmo, quando ele olha para baixo e vê todo aquele acampamento, aí vai descendo, descendo, vendo aquele monte de casinhas ali, ou de cabanas, né? De tendas, como eram feitas naquela época, e adentra em cada tenda e começa a perceber os problemas que existem em cada tenda. Que de longe, do alto, você vê, tá tudo organizado, tudo bonito, mas quando você entra dentro ali, aí você começa a perceber que não é tão assim, que precisa de algo naquele meio, e esse algo é Deus. E a presença de Deus se revela ali através da casa de ouro, né? O tabernáculo de Deus, a presença do Deus vivo no meio daquele povo. Então, um livro pequeno, não falei a quantidade de páginas, 52 páginas, mas que traz um aprendizado muito grande, certo? Um aprendizado muito grande. Até estudos eu fiz sobre esse livro, lógico que não somente em cima dele, ele era a base, e eu peguei outras fontes também para, digamos assim, aumentar o conteúdo ali a ser exposto. Então,
Prática na vida real, disciplina, obediência, bons livros vão ajudar nisso aí. Exemplo em tudo, seja exemplo em tudo. O discípulo multiplicador, ele é um exemplo em tudo. Ou, ao menos, ele tenta. Né? Somos humanos, somos falhos, erramos. Vai continuar acontecendo muitos erros em nossas vidas. Mas aí temos que ter humildade de reconhecê-los, pedir perdão e seguir em frente. Porque essa é a vontade de Deus, que nós busquemos a santificação. Quando erramos, devemos buscar o nosso advogado, que é Jesus Cristo, que está ao lado do Pai, está à destra do Pai. Seja exemplo em tudo. Jesus diz: Eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Palavras e ações alinhadas com a fé em Jesus Cristo. As suas palavras e as suas ações devem estar alinhadas com a fé. Não adianta Jesus mostrar, orientar você a seguir por esse caminho e você seguir na direção oposta. É Jonas, por acaso? Não, né? Conhece a história de Jonas? Deus mandou que ele fosse até Nínive pregar, ele desobediente, ou não, foi para Tarsis. O interessante daquela mensagem de Jonas é uma que eu não esqueço quando eu aprendi. Quando você obedece ao Senhor, é o Senhor que paga a tua passagem. É o Senhor que te envia. É o Senhor que cuida de ti. Quando você desobedece, você paga a sua passagem. E você sofre as consequências da sua desobediência. Então, palavras e ações alinhadas com a fé em Jesus Cristo. Permitir que o Espírito seja o condutor da sua vida. Tem dois versos aí para ser lido. Um deles fala que o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele nos conduz à verdade, certo? E ele nos conduz à verdade. Então, as características de um discípulo multiplicador são essas. Observe se estão presentes na sua vida. Se não estiver, meu, perceber que está faltando alguma coisa, se tem algo a corrigir, se tem algo a consertar, coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus para que realmente você se torne esse discípulo multiplicador. Compartilhar. Qual a diferença entre um discípulo e um discípulo multiplicador? Eu coloquei algumas respostas que eu vou já mostrar, mas eu deixo que você um tempo para você pensar. Que diferenças são essas? Nós já conversamos aqui, né? Então, qual a diferença entre um discipulador, né? Aliás, está discipulador aqui, perdão, discípulo e um discípulo multiplicador, certo? Só observe agora. Quais os resultados gerados na vida de quem vive como discípulo multiplicador? E o que preciso fazer para me transformar em um discípulo multiplicador? São perguntas que você precisa responder, né? Eu deixei algumas respostas aqui, ela não é exaustiva, certo? Ela, muito pelo contrário, ela cabe outras respostas também. O multiplicador atende ao chamado primordial de fazer discípulo, e esses discípulos são discípulos multiplicadores também. Quais os resultados gerados na vida de quem vive como discípulo multiplicador? Eu botei só um: obediência. O que preciso fazer para me transformar em um discípulo multiplicador? Eis-me aqui, Senhor. Se coloque à disposição, peça a Deus, ore, converse com Deus, fale com Deus, diga: Senhor, eu quero. Lembra daquela frasezinha lá no início da nossa aula, né? Deus no controle, ore pedindo a Deus para que Ele esteja no controle da sua vida, para que Ele realmente lhe faça esse discípulo multiplicador, né? E finalizando aqui, eu deixei como exemplo aqui no Viver a transformação de Saulo a Paulo. O ponto-chave na vida de Saulo estava na sua obediência. Alguns versículos aí vão falar exatamente essa ideia, vão corroborar com essa ideia. Versículo Atos 9:6 diz: Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Ora, Paulo havia encontrado com Jesus Cristo, ou Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco, onde surgiu aquele clarão na frente dele ali, ele veio ficar cego momentaneamente, ou por dias, né? E Jesus Cristo orientou para que ele buscasse, né? Para que ele entrasse, levantasse, entrasse na cidade, onde eles lhe dirão o que fazer. E ele assim o fez. E ali ele foi orientado, certo? Até que dos seus olhos as escamas caíram e ele passou então a enxergar aquilo que ele tinha estudado,
da palavra de Deus com outros olhos, certo? Ele era um servo fiel àquilo que ele tinha aprendido. Mas no momento em que Jesus Cristo apareceu para ele e mostrou que tudo aquilo que ele tinha aprendido se referia a ele, aí mudou totalmente. Aí Saulo saiu e Paulo entrou. Ele falando já lá no final de Atos, capítulo 26 e 9, ele falando ao rei Agripa, ele não foi desobediente à visão celestial, pelo contrário, ele obedeceu. E a prova maior está em Atos, capítulo 20, do 22 ao 24, quando o Espírito Santo disse ao apóstolo Paulo que fosse a Jerusalém e disse também que ele seria colocado na prisão. Tá? Paulo refugou? Não. Paulo não disse, não, na prisão, não. Ir para Jerusalém é uma coisa, agora para a prisão, não, 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 negativo. Paulo, a palavra de Deus diz, Paulo não sentiu medo, ele amava o Salvador e fez o que o Espírito Santo lhe dissera, certo? Ele obedeceu a Deus. E o chamado lá na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, ele requer exatamente isso de nós, obediência. Que o Senhor nos abençoe a sermos discípulos multiplicadores, obedientes à grande comissão, ao chamado do Senhor Jesus Cristo na grande comissão. Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero vocês em outra oportunidade, em outra disciplina. Que o Senhor vos abençoe.